noite, graça e paz. Todo mundo está satisfeito com esse calor? Fala amém. Se tivesse com frio também, amém. Tudo que está vindo aí é bom, graças a Deus. Estava lembrando quando nós não tínhamos ar-condicionado, era só sorriso. Agora ele falha um pouco, esquentou. A gente acostuma com coisa boa rápida, viu? Não é coisa ruim, não é coisa boa, a gente costuma rápido, né? Mas que bom que o senhor veio, aguenta aí. Vou pregar só 1 hora, então passa rápido. Qual foi a mensagem do pastor William mesmo, domingo passado, à noite? Quem se lembra? Não lembra, né? Tem alguns que falam assim, não lembro nem o que eu almocei hoje, quanto mais a mensagem do pastor William. Por isso que é bom anotar, escrever aí no papelinho, para você não esquecer. Mas uma das coisas que eu me lembro bem, o pastor William falou sobre as colocações filosóficas com respeito à vida, né? Porque o tema ali era nesse sentido, né? Qual o sentido da vida, né? Qual o sentido que tem a vida, a nossa vida, ou a vida de uma forma geral. E nós sabemos que, no caso aí, os filósofos, os metidos a direcionar a vida dos outros por pensamentos, que sempre são vários modelos, não vamos repetir aqui. O pastor ele deu uma aula domingo passado sobre o assunto, mas uma delas que ele citou foi aquele filósofo carnal, né? Que ele é carnal em todos os sentidos, e que ele ainda se confessa ateu, né? Ele não acredita em Deus. Então, se ele não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, se ele não acredita na Bíblia, ele de forma nenhuma, ele vai acreditar que a Bíblia pode ser um instrumento, ou é um instrumento de informação ou de direção que oferece ao homem o equilíbrio nas coisas dos pensamentos, né? Então ele não vai concordar de forma nenhuma que a Bíblia possa de alguma forma conceder a nós homens aí um equilíbrio na vida. Ele não vai concordar com isso nunca. Mas nós como cristãos, e que se você que está aqui hoje à noite como convidado, não sei, talvez não seja ateu, aí você também vai concordar com o carnal, mas se você está aqui é porque você está querendo acreditar, né? Então seja bem-vindo. Mas a gente pensando assim, se nós entendemos que Deus, a palavra, a Bíblia, ela é a fonte de vida, é aquela que nos dá o sentido, o significado das coisas, a gente pode compreender nisso, e que aquilo que Hebreus fala em capítulo 11 de Hebreus 1, fala, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que se não veem, né? Então a fé é a certeza de coisas que esperam, coisas que nós não vemos, mas nós aguardamos, nós esperamos. E também a convicção de fatos que se não veem. Então a fé, ela acaba sendo uma coisa assim que nos leva não a um vazio, mas a dar passos em coisas que nós não apalpamos no momento, mas que a gente vai vendo as coisas sendo realizadas, acontecendo. E isso vai nos dando sentido na vida. Então hoje o tema é vida abundante. Está ali a cascata, não sei de onde, mas que a gente pode pensar aí nessa abundância, né, de águas fluindo aí, que é a nossa vida abundante. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 24, texto que parece que não tem nada a ver com o tema, tudo a ver com o tema. Mateus capítulo 16, verso 24 a 27. Minha Bíblia atualizada, então diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou se que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então a palavra do Senhor diz isso para nós. Muito obrigado, Senhor,
pela tua palavra lida, que pode e deve ser aplicada em nossos corações, em nossas vidas. Então venha nos ensinar, venha nos mostrar, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje à noite, nesse sentido de uma vida abundante. Então, quando nós olhamos para a situação e que é proposto isso para nós, eu quero apresentar aqui 3 opções dadas. A nossa vida é feita de escolhas, decisões a cada dia, né? Hoje você talvez teve que se decidir levantar para vir para a Santa Ceia, para a sessão, e pôde vir aqui. Então nós temos opções, e a primeira opção que eu quero falar é a opção de vivermos na vaidade dos nossos sentidos. Vaidade dos nossos sentidos. E aqui eu quero usar um exemplo bíblico de um homem que você conhece muito bem, contado, tido como o principal dos sábios. Quem é ele? Salomão. Está vendo como é conhecido aí o homem? O principal dos sábios, aquele que escreveu centenas de provérbios, aquele que não é contado pelos outros sábios como grande sábio, mas é a Bíblia que fala que ele é realmente um grande sábio, um homem que teve uma sabedoria, um homem que viveu vamos dizer assim, nasceu a começar num berço de ouro, literalmente, né? Nasceu cercado de todo conforto e riqueza, não sabia que era necessidade de nada, desde garotinho, desde bebê, ele já era cercado por riquezas, por conforto, né? Por tantas escravas lá que cuidavam dele como bebezinho já, desde cedo. Então, filho do grande rei Davi. Então não era um qualquer. Tornou-se também um rei poderoso. A Bíblia fala que ele assumiu o comando do reino sem guerras, sem conflitos. Só foi sentar no trono e governar. E ali ele, naquele peso de ser rei agora de Israel, pediu a Deus a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Eu não quero riqueza, não quero mais nada, porque já tinha muito. Eu não preciso de mais riqueza, então me dá sabedoria para governar o reino que o Senhor está me concedendo. E a Bíblia fala que Deus então concedeu a ele sabedoria, onde ele se tornou um homem muito sábio. E esse homem que tinha tudo para fazer as coisas certas e viver para o Senhor, seguir os mandamentos, seguir os princípios, que o pai dele foi um homem que amou a Deus em todo o tempo da vida dele, a não ser num fato que a Bíblia cita, fala que esse homem, num certo período da vida, ele se perdeu na caminhada. Ele se perdeu no quesito viver para Deus. E a Bíblia fala que ele se ocupou. Ou seja, então ele gastou um tempinho para começar a pensar nele. Olha só, o cara tinha tudo o que podia pensar. Ele falou, não, ele se ocupou ainda a satisfazer a sua satisfação sendo de acordo com tudo em que os seus olhos podiam colocar, o que ele desejasse. E fala que ele se ocupou nisso, ou seja, ele gastou ali alguns recursos para dizer assim, não, a minha alma quer mais, então vou dar mais para ela. E ele foi então se enchendo de mais coisas que ele podia considerar como algo para satisfazer a sua alma. E isso a gente pode entender que, conforme falamos, ele sendo um homem sábio, se desviou dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que das mulheres que ele tinha, que servia a deuses, né, que ele não fez uma seleção de pelo menos ali, aquela harém que ele tinha de mulheres, e ali no meio das mulheres tinha algumas que serviam a deuses, e essas mulheres corromperam o coração dele. Ele abandonou a Deus, ele abandonou a fé, ele abandonou tudo que ele tinha aprendido de princípios, e se enveredou a viver essa vida, conforme diz o texto, de ocupar em oferecer para si mesmo a vida, o prazer. E o coração dele foi corrompido, ele esquece de Deus. Passou então um tempo onde ele naufraga na fé, a vida dele foi descendo muito ali. E quando ele vai voltar, já depois de velho, já cansado, já com a sua vida nos últimos dias, ele escreve um livro, né? E que está na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. O que ele falou naquele livro de Eclesiastes?
que ele descobre que nessa vida tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo. Então a gente fica pensando assim, às vezes tem gente que faz um paralelo, mas eu não tenho nem a milésima parte do que o sujeito tinha. Então, mas ele está falando de carteirinha, vamos dizer assim. Ele é aquele cara que não se poupou em dar para ele mesmo aquilo que ele achava que a sua alma tinha necessidade. Ele deu esse prazer para si mesmo. E quanto mais ele entrou, sendo um cara sábio, um camarada com tantas coisas que ele escreve, de orientação práticas para a vida, ele esqueceu da parte mais importante. Por isso que a gente está falando. Os homens, por mais que busquem nas filosofias, mas quando ele não tem Deus no coração, ele se perde na realidade da sua vida. Ele mergulha numa frustração interior, porque aquele que completa o coração do homem só é Deus, só pode ser Deus, só pode ser o Espírito Santo, não tem outro jeito, não tem outra maneira. E quando Salomão renuncia, abre mão de Deus, ele chega a essa conclusão, que a vida realmente não tinha sentido. Tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, ele escreve então que conclui que a todos, principalmente aos jovens, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então lembra, não esquece de Deus. Então enquanto algumas pessoas falam assim, olha, Deus, a Bíblia, ela é um livro arcaico, né? Um livro que não tem serventia, mas nós entendemos como cristão, que é para nós a principal fonte de alimento, são os princípios, são as coisas que nós estamos aprendendo, e quando nós deixamos isso, nós vamos distanciando de Deus. Não vai ser diferente do que aconteceu na alma de Salomão, onde o homem vai ter as coisas, mas dentro de si frustrado, vivendo essa frustração de vaidades, né? E correr atrás do vento. Então a gente entende que esse vazio do coração do homem é principalmente pela falta que ele tem de Deus. O segundo exemplo da Bíblia, que eu quero citar aqui hoje à noite, é um senhor também que fez o caminho inverso. Ele também, agora criado lá num trono, vivendo como filho do rei de Faraó, melhor, neto, no lugar de neto de Faraó, mas na verdade filho de uma escrava que cresceu dentro do palácio lá do Egito. E lá ele foi criado, influenciado, ensinado em todos os sentidos, a ponto que a Bíblia fala que ele se tornou um homem poderoso em palavras e obras. E ele também, como se diz, cercado de todas as coisas da sua vida ali, e ele de repente começa a perceber, ou em algum momento da vida dele, foi dado palavras para o coração dele, que ele não era egípcio, ele era judeu, o povo dele era aquele povo que estava ali escravo, e que ele precisava de alguma forma renunciar, abrir mão de tudo que ele tinha. E ele então, diante dessa consciência, ele abre mão de tudo, e ali com saudade ou com apreço foi visitar os seus irmãos ali, o seu povo que trabalhava duro. E quando ele viu ali um cidadão maltratando um dos seus conterrâneos, ele vai e mata aquele egípcio e esconde, e por causa disso ele teve que fugir. Ele foge ali já abrindo mão de tudo, literalmente, abre mão de todas as coisas, abre mão de tudo que ele tinha. E a gente sabe que essa posição que ele tinha antes, de filho da filha de Faraó, não tocava na alma dele, não tocava no coração dele, porque lá dentro tinha algo que faltava, tinha algo que estava incompleto, tinha algo que precisava ser preenchido. E aí ele, como se diz, precipitado, cometeu aquela morte, aquele assassinato, e teve que fugir, e deixa de ser filho da filha de Faraó, abandona, abdica do trono, da possibilidade de ser Faraó um dia, quem sabe, e vai ser pastor de ovelhas por 40 anos. Por 40 anos ele se torna pastor de ovelhas. E ali ele vai aprender agora a posição, a necessidade dele ter Deus na vida, onde ele vai entender o sentido da vida, onde ele vai entender o propósito de Deus para ele. Foi lá cuidando das ovelhinhas, até que chega o momento que o Senhor lhe dá uma visão,
E ele então compreendeu de que ele tinha que perder, ele tinha que abrir mão. O verso 25 fala isso aqui: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É Jesus dizendo exatamente o contrário que as pessoas dizem, exatamente o que as pessoas, que o mundo oferece, que a gente tem que estar ganhando, e mudando a mente, conforme diz algumas filosofias aí. Mas Jesus fala assim: olha, é o contrário, se você perder a sua vida por amor a Ele, você vai ganhar a sua vida, você vai achar a sua vida. E Moisés fez exatamente isso, abriu mão de tudo e entregou a sua vida para o Senhor. E lá naquele momento lá, quando ele tem a visão na sarça ardente, então Deus fala com ele e fala para ele: olha, meu propósito para a sua vida é isso daqui. Então a nossa palavra, o nosso entendimento é compreendendo o propósito, compreendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Terceiro exemplo que eu quero falar, personagem, já está no Novo Testamento, João capítulo 3. Esse era religioso, esse camarada já era muito religioso, é um camarada que aplicava seu coração nos ensinamentos judaicos, e ali quando ele de noite foi ter com Jesus, e isso revela que o seu estado de alma também não estava satisfeito. Isso mostrando que muitas das vezes a religião que se tem também não preenche. O que era muito rico, que estava lá numa condição de poder, olha, que chega numa crise de momento de consciência que tem que abandonar tudo, a sua vida tem que dar uma virada completa. E aí vendo o homem religioso chamado Nicodemos, que foi às escondidas à noite ter com Jesus: Senhor, eu vim aqui, bom mestre, elogiando Jesus. E Jesus falou assim: olha, Nicodemos, eu vou te falar uma coisa para você, né? Eu vou dar uma parafraseada aqui, porque ele fala assim: Nicodemos, você na verdade precisa de nascer de novo, porque se você não nascer de novo, o que é que não vai acontecer? Você não vai poder ver o reino de Deus, e se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E ali Nicodemos ficou com aquela baita daquela interrogação na cabeça, e que ele precisava nascer de novo. E Jesus disse: olha, a sua religião, essa religião, a sua prática rigorosa de religião que você vive, não tem preenchido o seu coração. Às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas é a religião, está em prática de religião. Mas a religião por si, ela não vai encher o coração do homem. Não é uma questão de uma filosofia bonitinha, arrumadinha, como também muitas vezes a religião. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, são aplicados, são dedicados e são frustrados. Haja vista a quantidade de pessoas que se confessam crentes e estão suicidando. Chegam num ponto de desespero da vida, a pessoa: mas como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Desviar da verdade, deixar de buscar o refrigério e o descanso da pessoa de Cristo. Não há problema. Eu tenho dito para algumas pessoas, quando eu estou conversando com elas, diante do sofrimento, da angústia, e ela fala: pastor, o senhor não tem ideia do que eu passo. Eu falei: não tenho ideia e não quero passar no seu lugar, porque essa cruz é sua. Mas uma coisa eu posso dizer para você e para vocês: nenhum do nosso sofrimento, nenhuma da dificuldade que você possa estar enfrentando na sua vida, seja qual for a origem dela, não é maior do que a graça de Deus. Não é maior do que a graça de Deus. Então, quando a gente fala às vezes da condição do homem, de que mesmo estando dentro de um lugar religioso, com todas as coisas direitinhas da religião, o homem é frustrado, e ele vai lá buscar Jesus às escondidas, porque ele tinha dúvidas, ele tinha questões, ele necessitava de respostas, e ele sabia que Jesus, como mestre, falava de uma maneira diferente, e ele foi lá buscar a resposta com Jesus. Então a gente fala assim: porque às vezes muitos estão dentro da igreja, mas ainda fazendo a opção de viver segundo o seu sentido, o sentido de viver aí, vamos dizer assim, correndo atrás de vaidades e correndo também atrás do vento, porque aquilo que alcança, aquilo que busca, não tem preenchido o coração, a alma, não tem preenchido o coração, a sua vida. Então você tem que pensar nesse sentido. Analisa como é que está a sua alma. E eu acredito que não é uma revelação, mas uma lógica, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje. Nós temos algumas pessoas assim hoje, que estão ainda tateando, tentando achar em algumas coisas. Alguns
na filosofia, uma maneira de pensar, outros é naquilo que tem, que conquista, outros estão aí, né, tentando sair lá na frente, mas quando fala do coração, da alma, ela não está satisfeita, ela não está plena, ela não goza dessa vida abundante que Jesus fala que tem para nos dar, que você pode viver essa vida abundante. Então, às vezes, a própria religião, estou aí na religião, mas eu ainda não consegui achar. Essa é a primeira opção. A segunda opção é continuando em Nicodemos. A segunda opção é viver a maior experiência da sua vida. Viver a maior experiência da sua vida. E eu acredito que não tem algo semelhante que se compare àquilo que eu vou acabar de falar aqui, que está lá em João capítulo 3, que é o novo nascimento. Não tem experiência neste mundo que se compare a isso. Quem aqui já viveu a experiência do novo nascimento, que um dia não tinha Jesus, e de repente ou não aconteceu algo, e que Jesus entra na sua vida, aquele momento em que o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, é um momento que a gente pode falar assim, não tem comparação, a nossa história do passado a comparado de tudo que nós vivemos, com esse momento chamado novo nascimento, um momento em que o reino de Deus é plantado no nosso coração, é do céu dentro de nós, não é isso? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é a paz, a alegria no Espírito Santo. É aquele momento que Deus fala assim, eu vou plantar o meu reino dentro do seu coração, vou plantar o meu reino dentro da sua alma, dentro do seu ser. Não tem comparação, não tem experiência igual. E se você não sabe o que é isso, e se você, quem sabe, acha porque sentiu uma cosquinha na alma, você não experimentou ainda. Não é cosquinha na alma, não é cosquinha no coração, não é uma alegria que passa, porque essa questão de êxtase, as pessoas sentem no estádio, torcendo para o seu time do coração, não é verdade? Tem algum dia desse alguém, o pastor Léo, vou dedurá-lo, né, passou por aqui, foi lá para o Mineirão assistir o jogo, e chegou lá assistindo o jogo, depois ele que chegou contando para nós, né, rapaz, fica arrepiado, isso aqui é muita emoção. Você já foi lá? Ô Nilberto, cadê você? Você já foi muitas vezes, né, Nilberto? Mas voltou chorando também, voltou chorando muitas vezes, infelizmente, muitas vezes. Não é só ele não, mas você cruzeirense também, foi lá e voltou chorando também, eu torcendo a toalha de lágrimas, estou pegando o pé do Nilberto, mas você também cruzeirense. É verdade, a pessoa chegar lá, é ou não é? Quando o povo começa a gritar, quando o povo começa, e você vai também, não sabe nem o que está indo, mas vai também, e fica gritando, e canta aquele coro, e fica arrepiado, e alguns choram, gente, você vê a televisão mostrando, as pessoas chorando copiosamente, êxtase, e não tomaram nenhuma, nem fumaram nada, êxtase puro, muitos crentes estão lá, fazendo isso aí, êxtase puro, é provocado uma situação. Mas quando nós estamos falando do novo nascimento, do plantar do reino de Deus no seu coração, não é êxtase comparado com isso. É de gozo e paz. E é algo que é permanente, que fica na alma do crente, fica lá dentro. E Deus está falando assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver esse reino plantado na sua alma, você não vai poder entrar, tomar posse desse reino. E ele ficou ali, sendo mestre, confuso, Senhor, não estou entendendo. Vou voltar para o ventre da mamãe e nascer de novo? Ele falou, não, é nascer do Espírito, é nascer da água e do Espírito, é um novo nascimento, é um encontro com Cristo. Eu tenho falado algumas vezes desse texto, e eu acho interessante isso, que Jesus não respondeu à curiosidade de Nicodemos, Jesus não explicou para ele, só falou, nascer da água e do Espírito. E às vezes se eu falar que ia nascer da água e do Espírito, muitos aqui vão sair para casa sem entender isso, como é que é meu nascer no Espírito, a não ser que faça o Cresça 2, não é isso? Para entender melhor a explicação. Boa dica para você fazer aí o Cresça 2. Para entender o novo nascimento, para entender não só a doutrina fundamental básica que é o novo nascimento. E ali ele falou assim, olha, não explicou exatamente o que era, mas eu gosto de usar uma ilustração, na verdade é começar do porquê do nascer de novo. Talvez você que está aqui hoje à noite não sabe, nascer de novo, nós somos muito criticados,
somos refutados da nossa pregação, quando a gente fala para as pessoas, você precisa aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo, eu já nasci com Ele no coração, desde neném, desde quando, sei de quando, eu já nasci com Jesus. Eu já nasci com Jesus no meu coração. E aí ele fala, acha então que ele já tem Cristo. Mas eu gosto de usar essa ilustração para entender, explicar de uma maneira bem simples. Por que você tem que nascer de novo? Às vezes você tem sido um bom religioso, e lá dentro uma baita de uma frustração, porque você ainda não nasceu de novo. E a verdade é que a história começou lá com Adão, e é uma boa ilustração para nós explicarmos aqui. Quando o Senhor coloca Adão e Eva lá no jardim do Éden, e falou, já cuida de tudo, coma de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali o senhor Adão, vivendo bem, feliz, com a sua esposa, namorando para cá, passeando para lá, comendo uma frutinha de vez em quando, piriri, pororó, até que chega lá diante da tentação, e ele vai, a mulher cede à tentação, e ele também. E aí a Bíblia fala que na viração do dia, o Senhor procurando os dois, Adão, onde é que você está? Ele falou, Senhor, eu tive medo e escondi. Então você fez o que não devia, né, Adão? Até ali Adão era inocente, mas a partir daquele momento os olhos dele abriu para outras coisas que ele não via, que ele não percebia, que ele não tinha, na verdade. Ele não sabia que era malícia, ele não sabia que era maldade. Você vê a maldade e a malícia tão de repente, tão rápido, que ele tenta se esconder de Deus. Vê a mudança do coração, da alma do homem, que ele tenta se esconder de Deus. É o que muitos têm achado às vezes, não, eu vou dar uma disfarçada, dar um nega no Deus, não tem jeito. A malícia, o coração dele mudou tão rápido, as coisas foram tão rápidas, que ele tenta esconder de Deus, sabendo que Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Como é que ele podia esconder de Deus? E aí o Senhor trata com ele, amaldiçoou a ele, a esposa, a cobra e a terra por causa dele, do pecado dele. E completou a segunda coisa, falando assim, olha, pegou lá o senhor Adão, dona Eva, e os colocou para fora do jardim do Éden. Eles foram expulsos do Éden. E ali significava o quê? A distância do homem com Deus. Aquele o Éden, o paraíso, o lugar ali que Deus tinha criado para comunhão com o homem, ele foi expulso, ele foi lançado para fora. E a Bíblia fala que o Senhor colocou anjos ali na entrada, que nunca mais ele acertou o caminho de volta do paraíso, daquele lugar. Ele foi expulso. Adão descobriu a sua primeira morte, a morte espiritual. Aquele momento ali ele morre espiritualmente, ele fica separado de Deus, ele não tinha mais aquela comunhão com Deus como ele tinha antes. Deus agora não estava caçando mais Adão como ele buscava antes, ele agora já não estava conversando com Adão como ele conversava antes. Adão também percebeu que alguma coisa mudou entre ele e Deus, ele percebeu a situação. E aí eu fico pensando que essa história é a minha história, essa história é a minha história e é a sua história também. Por que você tem que nascer de novo? Por que Adão teve que nascer de novo? Porque ele morreu espiritualmente. Quando ele foi expulso da presença de Deus, ele morreu espiritualmente, e ele precisava ter a experiência do novo nascimento. Às vezes a gente quase não ouve pregação, salvo nossas lições aqui, mas no geral a gente não ouve pregação nesse sentido, de que eu preciso nascer de novo, eu precisei nascer de novo. Então a gente entenda, né, que eu sei que na minha história, eu vou contar essa história, né, irmão Antônio? Que aconteceu, eu não me lembro quantos anos eu tinha. Eu brincando lá com meus irmãos, na casa de um coleguinha, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro da imagem na minha mente, nunca mais escapou isso da minha mente. Nós brincando lá e eu vi uma pequena faca de cabo de osso, bonita, num canto lá. E eu, criança, botei os olhos naquela faquinha e fiquei apaixonado por ela, tentado a levá-la para mim. E eu não resisti à tentação. Fui lá, peguei aquela faquinha, eu estava sem camisa, mas estava de shortinho, enrolei ela no shortinho aqui, olha, né? Dei um tumé aqui, enrolei ela no meu calçãozinho e ia para minha casa. Coraçãozinho, tucu, 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 tucu. Tomei posse do que não era dos outros. Eu não me lembro de quantos anos eu tinha, mas eu me lembro do momento em que eu fiz algo que a minha consciência me acusou que eu estava errado.
Essa é a sua história, é a minha história. A história de Adão é a sua história. Você talvez não lembre com exatidão. Você não consegue lembrar, voltando no tempo, quando foi que eu cometi a minha primeira infração, a minha primeira transgressão da lei de Deus. Qual foi a minha primeira vez? Você, quantos anos você tinha? 5 anos? 6, 7, não sei. Mas o certo é que você cometeu um pecado. Há um dia da sua consciência ali que você fez algo errado. E você então saiu do estado de inocência para entrar no estado agora de culpado. Porque agora você não é mais aquela criança inocente que nasceu, que está aí chorando como bebê, né, o Andrezinho? Está chorando para mamar, chorando falta da mamãe, falta do papai. Não tem pecados. Por isso nós não batizamos criança, mas nós achamos que a criança, o bebê, ele não tem pecados, não nasceu em pecado. Ele nasceu no estado de inocente, não tem culpa a pagar. Mas chega um dia, um momento, que ele faz algo consciente. Eu não sei se é o assaltar da geladeira, se é o doce da cozinha, sei lá. Alguma coisa que fez consciente, que a mamãe disse, não faça. Que o papai disse, não faça. E a pessoa fez. Só que ele não ficou bebezinho, você não ficou criança. Você cresceu. Você chegou à idade da puberdade. Oh, que idade perigosa, né? Aí você lembra de mais algumas coisas, não lembra? Aí quando chegou no tempo da puberdade, aí você já começa a lembrar de muitos fatos. Você já começou a ver que algumas coisas você fez, agora já na malícia, na malandragem. E não foram poucas, foram várias coisas que você cometeu. Mas nessas alturas você já não tinha mais comunhão com Deus. Você não tinha mais inocência diante de Deus. E por isso, quando falamos da perda da nossa inocência, já carregamos culpa diante de Deus. E se uma criança, por isso que falamos que a criança não é a igreja de amanhã, mas é a igreja de hoje. Se uma criança, uma vez que já passou dessa fase de inocência para o estado de culpa consciente, e se morrer já vai para o inferno. Você, papai, que não se preocupa em trazer os seus filhos para a escola dominical e ensinar no caminho que deve andar, então se preocupe, porque a gente entende que aquela criança que saiu do estado da inocência já tem culpa daquele pecado. Ela já precisa de Jesus Cristo, ela já precisa de nascer de novo, porque ela foi separada de Deus, ela não goza da comunhão, não é como aquele que misericórdia, mas está fazendo coisas erradas. Mas eu não fiquei na puberdade, você também não ficou. Nós somos para a juventude, nós somos para outra fase da vida, e nós enveredamos por caminhos errados, coisa que nem todo mundo sabe, que muitas das vezes não tem nem cheiro, mas nós sabemos que temos feito errado. O nosso coração deve diante de Deus, e a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Segunda opção, é a opção de Deus, eu quero viver a experiência do novo nascimento, quero viver a experiência, Senhor, de ser abundado, quero ser cheio da sua presença, quero sentir o teu Espírito Santo no meu coração, na minha alma, eu preciso disso. Então, se você, o senhor, a senhora, quem está aqui hoje, e que ainda não sabe o que é isso, saiba que a razão porque você saiu fora da presença, que você perdeu, foi os seus pecados. Por mais inocentes, por mais, vamos dizer assim, puritano que você acha que é, ou foi, então você transgrediu a lei de Deus, você falhou diante de Deus, então você perdeu a graça, você decaiu da graça, e precisa viver essa experiência, que Nicodemos chega diante de Deus, e Deus, sabendo que a religião dele não estava servindo para o que ele precisava. Nicodemos, se você não nascer de novo, o reino de Deus, você não vai poder vê-lo dentro, brotar no seu coração. E se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai entrar lá no reino de Deus. E eu fico pensando da minha experiência, da sua experiência, e de todos que nós estamos aqui agora pensando sobre isso. Essa segunda opção, a segunda opção, eu não quero viver segundo as vaidades do meu sentido, dos meus desejos, dos meus pensamentos. Eu quero viver uma experiência nova diante de Deus, porque até onde que eu já cheguei, tá bom, chega, parei, agora quero viver a nova vida em Cristo. Então eu quero viver isso.
E como eu disse, não tem experiência igual, não tem experiência que possa se comparar com aquela do novo nascimento, do receber a Cristo no coração, e Ele nos encher do seu gozo e da paz, transformando a nossa vida. Então você que está aqui hoje, à noite, diante da sua vida, da sua experiência de vida, pense nisso, sabe por quê? Porque tem uma terceira opção, e essa nós também temos que querer. Não é uma situação de obrigação, é aquilo que a Bíblia nos fala em Atos capítulo 4, verso 31, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É a opção de, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, já estou na bênção, já estou cantando glória e aleluia, minha vida está sendo uma bênção já, minha alma está cheia, está regalada, mas o Senhor fala demais, o Senhor fala de ir um pouco mais além, a gente pode experimentar um pouquinho mais do Senhor, conforme Ele diz em Atos 4:31, que estavam ali reunidos, a igreja reunida em oração, buscando o Senhor, e o Espírito Santo vem e enche de novo a igreja que estava reunida. Foi derramado sobre aquele grupo uma porção ainda maior do Espírito Santo. Atos 4:31. Foi derramada aquela unção, e todos, a Bíblia fala, que ficaram cheios do Espírito Santo. Lá em João capítulo 7:38, fala desse fluir, desse inundar do coração. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de águas vivas. A minha vida está cheia. E aí nós entendemos que agora é a segunda experiência. A primeira é o nosso novo nascimento. A segunda experiência é essa experiência do renovo. Essa experiência que nós podemos ter, e temos e precisamos ter, essa experiência do renovo, aquela do derramar, do Senhor está derramando sobre nós, do seu Espírito Santo, nos fazer abundar, a ponto de ser comparado como um rio que flui do nosso interior, de termos tanto que vai vazar, né, pelo ladrão aí, vai estar escapando de nós. E eu fico impressionado, a gente lê um pouquinho, histórias, algumas biografias, e de homens e mulheres que serviram o Senhor, e que experimentaram essa experiência de vida, de serem tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, que só de chegar perto deles, as pessoas estavam ali, como se diz, sendo renovadas, sendo tocadas pelo poder de Deus, se convertendo pela aquela manifestação da presença de Deus ali. Então é possível, e a gente fala assim, Deus, eu quero desse renovo espiritual, eu quero essa segunda experiência, eu quero estar olhando para mim. E nós entendemos aqui também que não é simplesmente por cantar, né? Tem uma música, nós estamos cantando muito agora, como é aquela música que fala lá? Do Espírito Santo aí? A gente canta, né? O que faremos quando Ele chegar aqui, né? Então, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Então, não é do cantar melodias bonitas, não é da gente pegar a letra, até cantar com uma certa consciência. Não, estou cantando aqui, e eu sei que eu estou cantando, e a letra que eu estou cantando é uma oração, Senhor. Às vezes a gente acha que só isso bastaria. Para começar, os cantores estariam, né, renovados, cheios do Espírito Santo, estaria ali, se fosse só cantar. Mas não é cantar. Essa experiência já não é mais de uma insatisfação interior, mas é de um levar do Espírito Santo, onde nós vamos galgar uma experiência ainda maior do que nós temos de Deus. Já não é mais a insatisfação. Agora já é, Senhor, o Senhor pode nos dar mais, e eu quero buscar isso do Senhor, eu quero viver essa experiência. Tem a ver com a sede, mas não é a sede agora da conversão, a sede da solução dos meus problemas de alma. Agora é a sede que eu tenho, porque eu sei que o Senhor pode me dar mais, e o Senhor quer me dar mais. Eu vou buscar essa renovação, eu vou buscar esse entendimento, eu vou buscar essa experiência de viver essa plenitude do Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida. É uma opção. Por que opção? Eu posso também ficar cantando os corinhos aí até Jesus voltar, e isso não fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas eu posso ter alguma decisão de falar assim, Senhor, eu decidi viver esse avivamento, né? Eu decidi viver esse avivamento, eu estou buscando isso. E aí você pode fazer uma analogia, uma comparação da própria experiência da sua vida. Como nós falamos que queremos,
Mas quais são as ações que nós temos praticado ou feito para demonstrar que nós realmente queremos isso? Quais são as ações? Qual é a maneira de como eu tenho me comportado no meu dia a dia? Como é que eu tenho buscado realmente essa presença gloriosa de Deus?